verso 1. Mas encontraram, diz amém. Amém. Fala comigo assim: eu preciso conhecer a Deus. Esse é o maior desafio nosso, pastor Eduardo, conhecer a Deus. Se eu desse um tema hoje, a minha palavra seria o desafio de conhecer a Deus. O desafio de conhecer a Deus. Sabe, Camila, como começa, diaconisa Camila, conhecendo a Deus? Primeira coisa, você quer conhecer a Deus, Douglas? Você precisa pensar grande. Porque Deus é grande. Aleluia. Uma pessoa medíocre, ele não consegue conhecer a Deus. Eu vou começar meu sermão hoje falando assim contigo. Um medíocre, ele não consegue entrar nas profundezas de Deus. Um medíocre. Quando eu estou falando em mediocridade, eu estou falando em todas as áreas. Eu estou falando quando você pensa, a maneira de você pensar, a maneira de você agir, a maneira de você sentir. Tem gente, querido, que sente muita coisa ruim dentro de si. E vai ser difícil você conhecer a Deus sentindo coisa ruim. Tem gente, o cenário Ilma, que a pessoa, o sentimento dele é tão pequeno, que tudo para ele, o povo está pensando alguma coisa errada. Coitadinho de mim, o povo isso, o povo é, não sei o quê. Presta atenção, querido. Se você decidiu conhecer a Deus, você precisa pensar grande. Porque o nosso Deus é um Deus grande. Aleluia. Deus é Deus que dá avião, Deus é Deus que dá casa, Deus dá tudo. Dá a vida eterna em primeiro lugar. Primeiro dá a vida eterna. Ele é grande. Apóstolo, querido, se Deus me permitir, meu alvo é abrir 1000 igrejas. 1000. Vou trabalhar e dar a minha vida por isso. E sei que Deus é capaz de fazer. Primeiro desafio é formar líder. Nós já começamos a formar líder. Já temos quase 100 em formação. Meu alvo é logo chegar a 500. Num prazo curto de 7 a 10 anos, começar a ter 1000 pessoas formando. 300 todo ano. 300 a 500 pessoas formando todo ano para ir para a obra missionária. Então, se eu quero fazer coisas, andar com Deus, conhecer a Deus, eu preciso pensar grande. Para alguém conhecer a Deus, primeiramente é necessário ele pensar em coisas grandes. Porque o nosso Deus é um Deus grande, eterno, imensurável, incalculável. Olhe para mim. O meu Deus, o teu Deus, ele é incalculável. Não tem como a gente fazer uma somatória, Eliezer, de Deus. Porque Deus é incalculável, pastor Adão. Não tem como a gente multiplicar, somar, chegar. Deus é assim. Tem como? Eu falei aqui esses dias atrás, quem lembra? Que 30 anos na eternidade corresponde a 43 minutos. Eu nunca tinha parado para parar com isso, fazer essa conta de 1000 anos como um dia como 1000 anos. Mas você fazer o cálculo, o Rogério gosta de cálculo, né? A conversão vai dar 43 minutos. Então, se eu vivo 90 anos, presbítero Denilson, aqui na terra, na eternidade eu vivi 1 hora e 29 minutos. Tem como eu calcular um Deus desse tamanho? Tem como eu chegar a uma equação a respeito desse Deus? E por que tantos dilemas? Tantas mazelas? Tantas quimeras dentro de mim? Tantas besteiras? A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, Jó
Se você pega a Bíblia, o escritor diz que, Apocalipse diz que, se fosse anotar, relatarem todos os milagres de Jesus, não caberia em todos os livros que foram escritos sobre a terra. Agora você imagina, ele chega para mim, Renato, e diz assim: esse Jesus que viveu aqui 3 anos e meio, presta atenção, ei, presta atenção, esse Jesus que viveu aqui 3 anos e meio realizando o ministério, os livros todos do mundo não eram capazes de relatar os seus milagres. Ele chega e vira para mim, pastor Limão, e diz assim: se você crer em mim, você fará as mesmas coisas que eu fiz e ainda maiores. Você entende isso, Paulo? Mas muitas vezes a nossa mediocridade nos impede de conhecer a Deus. O nosso chamado é um chamado de Pai, do Pai para nós. O nosso chamado é um chamado do Filho. E esse chamado é caracterizado na fé no Filho de Deus. O chamado de Deus para mim e para você é um chamado para viver na fé. Quem vive na fé e pela fé, ele terá que lançar fora o bezerro de ouro. O que é o bezerro de ouro? O bezerro de ouro é aquilo que substitui a Deus. Tudo aquilo que substitui a Deus na sua vida se torna bezerro de ouro.
se Ele não tem algo para fazer conosco. O projeto de Deus não era matar os profetas, era destruir Jezabel, era aniquilar com Jezabel, era arrebentar com Jezabel. Mas Elias, ele permite ser influenciado pela mulher que Deus queria detonar com ela. Quantas vezes você tem cedido à ameaça? Quando eu cedo à ameaça, eu deixo de pensar como Deus pensa. Querida, Deus pode te ver caído, porque Ele te vê caído, Ele te vê fazendo. Aleluia. Ele te vê construindo, pastor. Ele te vê no caminho, na rota que Ele tem para ti, pastor. Deus, Ele nunca te vê, Marcos, demolido, mas Ele te vê a ponto dele começar a fazer aquilo que Ele ainda não fez, pastor. O nosso Deus, Ele é gigante. Oh, glória, aleluia. O nosso Deus, como diz a Bíblia, Ele é um grande Gibor. Ele nunca perdeu uma batalha. Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é Gibor, o Deus que nunca perdeu uma batalha. Glória a Deus. Será que Ele vai perder contigo? Oh, incircunciso, circuncida a tua mente hoje, circuncida teu coração hoje. O que você está dizendo, apóstolo? Eu estou dizendo para você aliançar com o Senhor hoje. Circuncisão, ela me traz para uma aliança. Circuncisão, ela me coloca numa aliança. O que eu estou dizendo quando eu te chamo de circunciso? É porque você tem deixado a aliança. É porque você tem virado as costas para a aliança. É porque você tem abandonado a aliança. É porque você tem descreditado a aliança. Mas esses dias, Deus está chamando uma igreja brasileira que seja como Ele, uma igreja forte, uma igreja grande, uma igreja de gigantes. Aleluia. Aliançados. Segundo passo, a ver de Elias, verso 4. E ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Quem foi para o deserto, irmão? Deus. Hã? Deus foi para o deserto? Elias foi para o deserto. Quem escolhe o caminho do deserto somos nós. Quem nos leva para o deserto é nós mesmos. É nós que criamos tantas coisas. É nós que não ouvimos. É nós que falamos que não devíamos. É nós que assinamos um documento que não deveríamos. É nós que fazemos um convite que não deveríamos. É nós que aceitamos um convite que não deveríamos. É nós que caminhamos para o deserto. A Bíblia diz: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e diz: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Oh, misericórdia! Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Segundo passo na vida de Elias, ele foi para o deserto. Ele deitou debaixo de um zimbro. Ou seja, ele estacionou sua vida onde ele achava que era o lugar mais seguro. Sabe quando a gente deixa de pensar grande, gente? É quando a gente começa a pensar o que a gente acha, que a gente quer, que a gente pensa. Elias tomou o caminho que ele queria. Elias falou o que ele queria. Elias pensou o que ele queria. Elias sentiu o que ele queria. Eu quero dizer para você, quando alguém é aliançado com Deus, ele não pensa o que quer, ele não sente o que quer, ele não acha o que quer, ele tem aliança. Aleluia. Esses dias Deus tem me levantado a pregar uma palavra diferente. Uma palavra para sacudir o povo. Uma palavra para levantar líderes. Uma palavra para transformar famílias nesses dias. Uma palavra para fazer o gigante cair diante de você. Os cadafegos do inferno perder as forças contra a tua vida. Oh, glória a Deus. Eu quero te dizer, querido, você não pode estacionar em qualquer lugar. Como você tem estacionado a sua vida?
tem estacionado, não dá, não tem jeito, não tem como, não pode, não dá, não vai. Nós vamos caminhar mais. Parte B do verso 5. E eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a... Verso 7. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta a cabra da peste e come, rapaz, porque o caminho te será sobremodo longo. Olha para mim. Sabe, você tem que pensar grande, sabe por quê? Porque a sua caminhada, irmão, não é só dar naquela porta, não. A sua caminhada, sabe aonde ela vai parar? Sabe aonde a tua caminhada vai parar, Jane? É nos portões eternos. Aleluia. É no dia que você atravessar pelos portões eternos e Jesus te abraçar, e Jesus te pegar. Já pensou, André? A nossa caminhada só não termina aqui. Eu não posso pensar em uma caminhada na esquina, da virada da direita ou da esquerda. Eu não posso pensar em uma caminhada até o colégio, até a faculdade que eu estudo. Eu não posso pensar em uma caminhada até o dia que está tudo bem comigo. A minha caminhada é longa. Mas olhe para mim, entenda uma coisa da tua vida. Ele teve que experimentar a intervenção de Deus. Você precisará experimentar a intervenção de Deus em sua vida. Quantas vezes nós temos que experimentar a intervenção de Deus? O anjo tocou. Eu profetizo nessa noite: o anjo vai te tocar. Aleluia. O anjo vai começar a tocar em vocês. O anjo vai começar a derrubar vocês da cama para orar. O anjo vai começar a tocar em vocês. O anjo vai começar a tocar em vocês, ó, quando vocês estiverem no pecado, lá na boate, vai acontecer uma merda contigo lá dentro. O anjo vai te tirar lá de dentro. Alguém vai olhar e vai dizer: esse é crente. O problema é que esse cara, essa caboquinha, o anjo vai te tocar. Oh, aleluia, Jesus. Eu preciso entender uma coisa. Há uma intervenção de Deus na minha vida. A intervenção de Deus, ela muda a minha vida. A Bíblia diz que Elias estava estacionado debaixo do cinto, pedindo a morte, chorando, doente. Uns falou, uns até pregam que ele estava de depressão. Tudo o povo é depressão. Ah, vai mudar de vida. Sai disso. Qualquer coisa tem gente que vai para o psicólogo, psiquiatra, com depressão. Não, crente não tem tempo de dar depressão, não. Porque crente vive na pressão. E crente tem que suportar a pressão. Crente tem que atravessar a pressão. Crente tem que controlar a pressão. E sabe como que você controla a sua pressão? Sendo cheio do toque do anjo de Deus na tua vida. Está com depressão que você não está orando. Começa a orar. Começa a jejuar. Começa a chorar diante de Deus. Começa a buscar. Porque o meu chamado, o teu chamado é um chamado de fé. E na fé, no Filho de Deus, a fé ela é movida pela oração. Jesus, ele removia os montes. Pastor Benedito, pastor Edivar, é porque ele orava. Jesus, ele saía das campanhas e ia para o alto do monte, pastor Divon, e orava, e orava, e orava. Se Jesus orava, quem sou eu para não orar? Quem sou eu? A minha fé vai aumentar quando eu orar. Eu preciso orar. Quando eu oro, o anjo começa a me tocar, irmã Maria. O crente parou de orar. Os crentes não têm orado. Os crentes têm tempo para tudo, menos para orar. É tempo de você orar. Sabe o que dá depressão a você?
jejum. Fé tem vida na palavra. Quando você está cansado, vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia. Vai ler a palavra. Dá sono em mim, apóstolo. Então faça dela seu travesseiro. Mas faça dela seu travesseiro. A depressão não vai ter jeito de entrar na sua vida. Para você acordar, às vezes não entendeu, você abre a Bíblia e ora de novo. Dá sono, dorme em cima dela de novo. Acordou, abre a Bíblia e começa a ler. Começa a orar a palavra. Começa a meditar na palavra. Aqui nessa palavra você vai alcançar palavras que vai mudar a tua vida. Tem gente que fica na esquina da direita, na esquina da esquerda. Deus não está falando comigo, querido. Deus já falou com você, rapaz. Você precisa entender. Você precisa conhecer o Deus que falou contigo. Já está aqui. Você não precisa ficar em ponta de esquina qualquer, não. Você precisa da palavra dentro de você. Glória a Deus. O apóstolo tem palavra para mim, o apóstolo está falando comigo. Cria vergonha na tua cara. Vai ler a Bíblia. Vai ler. Vai estudar a palavra. Por que eu tenho que ficar pondo a mão na sua cabeça todo dia profetizando? Deus vai falando isso contigo, varão de guerra. Ei, varão de guerra. E cai, e rola. E faz assim. Oh, meu Pai. E para mim, o profeta estava debaixo do pé de Zica. O anjo tocou nele. O anjo sacudiu ele. Deus vai sacudir você nesses dias. Aleluia. Ei, Deus vai sacudir você nesses dias. Glória a Deus. Nossa, eu entendo, diz glória a Deus. Glória a Deus. Ah, eu tenho que encerrar minha palavra. Nossa, Deus, em 5 minutos. Deu agora? Então eu tenho que encerrar. Mas eu vou ficar aqui no quarto ponto. A nossa caminhada é longa. É longa.
40 dias. Isso fala de um novo tempo. Jesus disse: quem não comer de mim, não tem parte comigo. Quem não comer de mim, não tem parte comigo. Olhe para mim. Deus tem um alimento para mim e para você. Amém. Esse alimento muda a nossa história. Oh, glória. Esse alimento muda a nossa trajetória. Esse alimento nos dá um novo tempo, uma nova fase, uma nova situação. Olhe para mim. Elias estava arrebentado. O anjo tocou e sacudiu ele. Olhe para mim. E deu a ele uma comida que ele comeu. Caminhou 40 dias e 40 noites. Chegou ao Horebe. Sabe o que aconteceu, Patrícia, com Elias? Ele encontrou com Deus. Deus falou com ele. Aleluia. No Horebe, Elias teve uma experiência que ele nunca tinha tido. O alimento, pastor Eduardo, pastor Ana Paula, que Deus nos dá, é um alimento que a gente nunca experimentou. A gente começa a ver coisas que a gente nunca viu. Lá no Horebe, o que aconteceu? Apareceu trovão, apareceu fogo, apareceu tudo, apareceu tempestade. Mas Elias nunca tinha visto o Cício. Elias não conhecia o Deus do Cício. Pela primeira vez, Deus aparece no Cício. O alimento de Deus, olhe para mim, me leva a experimentar algo que eu nunca experimentei. Amém. Glória a Deus. Olhe para mim e entenda uma coisa, eu fecho essa palavra. Deus tem um novo tempo para nós. Aleluia. Glória a Deus. É tempo de você sair da mediunidade. Se você devolver o dízimo, você vai passar fome. Se você não devolver o dízimo, o capeta terá condição de continuar matando as tuas finanças. Mas eu te convido hoje, em pé, em cima do capeta hoje desse cheiro. Deus do Cleide, acabou. Olhe para mim. Eu tenho um alimento para te dizer que a sua casa vai dar certo. Teu casamento não vai terminar. Teus filhos não vão morrer. Glória a Deus. Você não vai sepultar teus filhos. Mas entenda